Então, de novo, né, bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando aqui, então, a nossa segunda mesa redonda, a mesa que fala sobre a importância e o uso das avaliações, para que fazemos. E a gente vai contar, então, com as apresentações do Rogério Silva, do Sebastião Elvésio e do Esteban Tapella, que todos já estão por aqui, segundo eu vi. E para a gente manter aqui, a gente está hoje super cumprindo o cronograma, bem agitado. Amanhã a gente tem mais tempos de respiro, né? Hoje está um pouco mais corrido, porque a gente teve também conferência, estandes e apresentação, sessão, atrasamos um pouco, mas já estamos prontos para começar, eu acho. Se o Rogério estiver pronto, porque começaríamos com o Rogério. Rogério, como é que você está aí? Acabei de admiti-lo. Você acabou de admitir. Então, vamos ver se Rogério... A gente também foi sacanagem, né? Porque ele estava falando da revista e aí tem que entrar para fazer a primeira apresentação. Bom, enquanto... Tô aqui, Carol. Tá chegando? Ok. Tô aqui. Podemos começar? Então, vamos começar com o Rogério, que vai falar, vai dar uma visão geral sobre a importância das avaliações para o investimento social privado. O Rogério Silva é sócio da Pacto Organizações Regenerativas, é editor-chefe da Revista Brasileira de Avaliação e membro fundador da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, é um grande parceiro, é doutor em saúde pública pela USP, estudou avaliação de programas na Western Michigan University, facilitação de processos de desenvolvimento social no CEDRA da África do Sul, além de ter formação em psicanálise no Centro de Estudos em Psicanálise. Rogério, muito obrigada, a gente saiu correndo, né? Pode respirar um pouquinho e apresentar aí para a gente, por favor. Maravilha, Carol. Obrigado. Vamos lá. Enfim, eu quero começar... tenho até 20 minutos, né, Carol? Só checando o tempo, é isso, né? Maravilha, vou cuidar do tempo. Quero agradecer muito a diretoria da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação pela realização de mais um congresso, 10º congresso, e a equipe organizadora também, incluindo a Agência Galo, que é uma parceira, pelo cuidado todo que tem sido muito evidente assim, né, na produção do congresso. Parabéns, vocês merecem mesmo celebrar muito a realização desse encontro e também parabéns a todos os apoiadores, né? Segundo, eu não posso deixar de celebrar aqui que eu estou com o Esteban Tapella, que é um colega muito querido da avaliação latino-americana. Eu espero, Esteban, falar um português não tão corrido, para ficar fácil de compreender. Mas também lembrar que o Esteban é autor de um artigo na Revista Brasileira de Avaliação, muito bonito, chamado Una Evaluación Sin Evaluadores, na qual o Esteban trata da avaliação numa perspectiva transformadora da realidade, e fala muito da importância de uma avaliação feita com os atores, pelos atores sociais, e não apenas pelos avaliadores. Então, é um artigo que eu recomendo já como uma leitura complementar aqui a essa mesa de trabalho. Bom, gente, a pergunta que me foi feita para esse momento é: para que fazemos avaliações, né? E não como fazemos avaliações. Então, é importante que isso fique bem claro, tendo em vista que acho que são duas perguntas muito diferentes e eu não vou tratar do como, eu vou tratar do para quê, né? Eu preferi não utilizar uma apresentação de slides também, porque achei que era desnecessário, queria conversar com vocês, trazer algumas mensagens e achei que era melhor não ter os slides nesse momento, tá bom? Então, eu quero dividir a minha fala em dois blocos. Numa primeira, de alguns minutos iniciais, eu quero
falar um pouco de para que fazemos avaliação numa perspectiva mais ampla, mais genérica. E depois eu vou, no segundo bloco, nos últimos 10 minutos, falar da importância da avaliação para a filantropia brasileira, né, para o investimento social privado, como a gente diz no Brasil. Então, indo ao primeiro bloco, para que fazemos, né? Eu quero, acho que, começar fazendo uma marcação aqui que é importante. O para que fazemos a avaliação difere no Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Hoje a gente teve, inclusive, avaliadores internacionais, né, que estão participando desse congresso, e me parece que a perspectiva que a gente tem no Brasil coloca a nossa avaliação num percurso muito associado ao processo de redemocratização das instituições brasileiras, que vem aí do final da década de 70 e ao longo dos anos 80, de lá para frente, né? E, nesse sentido, acho que é importante lembrar que, se as avaliações que queremos realizar no Brasil e que muitas vezes realizamos no Brasil estão relacionadas ao processo de redemocratização, essas avaliações estão relacionadas à necessidade de que a gente transforme em realidade os direitos que estão inscritos na Constituição Federal de 1988. Então, se a gente, por exemplo, toma o artigo 7º da Constituição Federal, que diz que o trabalho digno é um direito de todos os cidadãos brasileiros, de todas as cidadãs brasileiras. Se a gente, por exemplo, toma o artigo 196 da Constituição brasileira, que fala do direito à saúde, né, universal, integral, equânime para todos nós. Se o artigo 205 fala do direito à educação pública, gratuita e de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, se o artigo 227 fala da prioridade absoluta que as crianças têm na sociedade, né, no acesso aos serviços e aos direitos, se de fato a gente toma a necessidade de transformar esses direitos em realidade, nós articulamos as avaliações como um dispositivo, ou uma possibilidade, ou um instrumento, caso queiramos assim dizer, de garantia desses direitos. Ou seja, como é que a gente transforma o texto constitucional em direito efetivo? E de que modo as avaliações, então, devem nos ajudar a transformar o direito que está no papel em um direito real de cada brasileiro e de cada brasileira. E é nesse sentido que me parece que a gente faz um laço entre avaliação e democracia, né? Tendo em vista, como alguns autores têm nos ajudado a pensar, é o caso do Levitsky e do Ziblatt, né? Autores que escrevem um livro muito interessante, publicado em 2018, Como as Democracias Morrem, né? Um tema que é absolutamente fundamental hoje no Brasil, né? À luz do que temos vivido no Brasil, mas que, para que a gente tenha uma democracia forte, ou uma democracia que sobreviva, né? A gente precisa ter uma Constituição forte, como temos no Brasil, mas a gente precisa ter instituições eficientes, ou seja, instituições que sejam capazes de entregar o direito, né, de produzir o direito com o menor custo social possível, né? E, além disso, uma cultura política de tolerância mútua entre os adversários, para que a gente possa lembrar que o regime democrático implica a convivência dos sujeitos, né, nas diferentes tensões, né, mas a convivência dos sujeitos produzindo as instituições e produzindo os direitos, produzindo a sociedade. Então, é nesse sentido que me parece que a gente faz avaliações, ou seja, a gente faz avaliações para assegurar direitos. Acho que, na minha perspectiva, esse é o chamado político mais fundamental ao qual eu procuro ater a minha prática, e que eu reconheço que muitos pensadores e avaliadores, né, no Brasil
procuram também dirigir a sua prática. Assegurar direitos, fortalecer a democracia, né? É para isso que a gente faz avaliação. E acho também que a gente faz avaliação para uma outra coisa, que é para garantir que os recursos públicos e privados sejam utilizados da melhor maneira possível, né? Que a gente use de modo inteligente os recursos públicos e privados, inclusive os recursos naturais, né? Ou seja, nós estamos vivendo, nesse congresso, né, há uma discussão sobre, né, avaliação e mudança climática e etc., mas a gente, de fato, né, acho que está vivendo um momento em que tornar a agenda das mudanças climáticas uma agenda estruturante da nossa prática, como o Michael Patton já havia anunciado, né, em Blue Marble Evaluation, um livro que eu também recomendo, infelizmente não traduzido, né, em português, mas a importância de que as avaliações sejam feitas para que os recursos sejam utilizados de modo mais inteligente, inclusive os recursos naturais. Finalmente, eu acho que há uma quarta justificativa de para que fazemos avaliações, né? Ao lado da garantia dos direitos, de assegurar o fortalecimento da democracia e de utilizar melhor ou os recursos públicos e privados de modo mais inteligente, né? Os recursos naturais também de modo mais inteligente. E esse quarto argumento é o apelo para que a gente possa agir com mais consistência ética, política e técnica naquilo que a gente faz, né? Naquilo que a gente realiza, naquilo que as instituições produzem, né? Para que a gente, então, tenha um processo de produção de saúde, de produção de educação, de produção do trabalho, né? de preocupação com as florestas, com a água, com a violência, ou seja, todos os temas que são tão fundamentais para a nossa presença no planeta, para a nossa vida em sociedade, mas para que a gente vá elevando a qualidade daquilo que a gente faz, né? Ou seja, para que a gente escolha os caminhos mais adequados, mais potentes, mais cuidadosos para produzir as ações. E, nesse sentido, um argumento que acho que conecta a avaliação numa perspectiva muito formativa, ou seja, numa perspectiva que tente ou que comprometa as avaliações com a melhoria daquilo que está sendo feito. Quer dizer, podemos fazer melhor, né? Podemos fazer com mais cuidado, podemos usar a ciência mais a nosso favor, podemos fazer uma gestão baseada em evidências com mais força, com mais contundência, né? De modo que a gente, então, avance na qualidade daquilo que a gente faz, na qualidade do que as nossas instituições realizam. É isso que eu chamo de consistência ético-política, técnica, no sentido de que as avaliações precisam elevar a qualidade das nossas práticas, daquilo que as nossas instituições realizam, né? Para que a coprodução das políticas, como nós temos dito, né, já há alguns anos, né, não apenas implique os sujeitos, considere os atores, considere os contextos, mas, de fato, né, vá sendo construída da maneira mais criteriosa possível e sustentável possível. Então, para mim, esse é um anúncio, enfim, inicial e, como eu lhes dizia, de um primeiro bloco da minha fala, que procura dizer para que a gente faz avaliação, ou nesse sentido, né, de que modo eu enxergo, né, a resposta a essa pergunta. E passo, então, a esse segundo bloco para ir para a finalização dessa minha fala, né? A importância da avaliação para o investimento social privado, ou para a filantropia, né, para a ação que é de natureza privada, mas de finalidade pública, né, para aquilo que é a prática das organizações da sociedade civil nas suas diversas modalidades, inclusive quando consomem recursos públicos, né, para fazer a sua ação. Primeiro, lembrar uma coisa que é muito importante e que às vezes se torna esquecido, né?
Eu vou ler para vocês uma definição, a definição que o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, faz de investimento social privado. Para o GIF, né, que tem a legitimidade para definir conceitualmente o que é filantropia ou investimento social privado no Brasil, o GIF diz que o ISP, né, o investimento social privado, é a mobilização de recursos privados para fins públicos realizada de forma planejada, monitorada e sistemática. Então, reparem que o conceito de planejamento, monitoramento e permanência, né, estão colocados aí para dizer que as ações da filantropia, elas precisam ser consistentes, né? Elas não podem ser ações pontuais e ações frágeis. Ao contrário, elas precisam ter consistência. E, nesse sentido, né, não pode haver prática filantrópica séria no Brasil que não seja prática avaliada, porque o próprio estatuto, né, técnico, político, que define o que é filantropia no Brasil hoje, diz isso, né, de modo explícito. E, nesse sentido, as avaliações têm um lugar muito importante. E eu queria dizer ainda que a filantropia ela tem muitas capacidades de apoiar a sociedade a evoluir, né, na sua qualidade de vida, ou na força das suas instituições e na força da sua democracia. E a filantropia é capaz de transformar a realidade quando ela ilumina fenômenos sociais críticos e ela ajuda a fomentar agendas, né? A criação de agendas que se tornam agendas políticas e que eventualmente se tornam políticas públicas e se tornam direitos, né? É algo muito importante e que pode ser feito pela sociedade civil brasileira, né? Pela filantropia brasileira. Temas como o direito à educação, ou as mudanças climáticas, ou a primeira infância, como nós discutimos agora há pouco no lançamento do número especial da Revista Brasileira de Avaliação sobre esse tema. Então, ao iluminar fenômenos sociais críticos e a formar a agenda, a filantropia está fazendo transformação. Depois, ela pode inventar tecnologias sociais eficazes, porque ela pode testar, ela pode pilotar, ela pode fazer pequena escala, ela pode aprender de modo mais rápido, ela pode arriscar mais, protegida do debate político-eleitoral, que é sempre profundamente áspero com os gestores, né, e que torna menor a capacidade inventiva dos gestores públicos brasileiros. Então, a filantropia transforma quando ela inventa tecnologias, ela transforma quando ela engaja a sociedade em causas essenciais à vida. Então, quando a gente escuta um salve à floresta, um proteja uma criança, doe alimentos, cobre transparência das instituições públicas, exija direitos humanos, essas chamadas, né, que mobilizam a sociedade, elas são muito importantes para fortalecer o nosso tecido social e para expandir a garantia de direitos. E, de novo, a filantropia tem muita capacidade para produzir engajamento. Ela transforma também quando ela apoia e alavanca lideranças Brasil afora, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais multipolar, né? Ou seja, uma sociedade na qual diferentes atores, diversos atores, vão produzindo transformações. Ela também fortalece ou transforma a sociedade quando ela melhora as instituições públicas, quando ela melhora as experiências de gestão pública, quando ela forma gestores, quando ela fortalece instituições. E, finalmente, ela transforma quando ela produz também impacto e demonstra efeitos. Então, se a gente considera, né, que esses argumentos como argumentos que mostram de que modo a filantropia é capaz de transformar a sociedade, né, dar a sua parcela de contribuição, formando agendas, inventando tecnologias, engajando os atores, fomentando lideranças, fortalecendo as instituições, a gente vai compreender para que a gente faz avaliação na filantropia ou no investimento social privado. Então, a gente faz avaliações e temos feito, temos publicado, e acho que eu
a gente pode falar um pouco mais disso, mas as avaliações têm aí a característica de aprimorar o desenho das ações, então a gente precisa fazer com mais qualidade, né, ter desenhos mais relevantes nas intervenções que são praticadas. Então, há muitas avaliações do investimento social privado que estão focalizadas em aprimorar o desenho das ações. A gente faz avaliações para testar hipóteses de transformação, estudar pilotos, estudar experimentações e aprender com a prática para poder dar escala às coisas. A gente faz avaliações para gerar saberes úteis, expandir o conhecimento sobre objetos, inclusive sobre a implementação de práticas, de programas e de políticas, que é um tema que tem ganho cada vez mais espaço nas avaliações do investimento social privado. Então, a gente faz avaliações para aprender e evoluir. E, obviamente, a gente faz avaliações também para convencer os atores de que é preciso investir mais, para convencer os atores de que é preciso fazer advocacy, de que a gente, para realizar transformações, a gente precisa de investimentos de longo prazo, investimentos maiores, investimentos que tenham mais potência. E, nesse sentido, né, a gente faz avaliações para mostrar resultados, e é por isso também que o debate sobre resultados, sobre impactos, ele é muito importante para avaliação no investimento social privado. Então, eu concluo minha fala desse modo, dizendo que há muitos paraquês nobres, né, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos em torno da avaliação, e esses paraquês têm procurado nos ajudar a superar motivos que nem sempre são muito interessantes, né? Que é quando a gente faz avaliação para controlar, para fazer coerção dos atores, para constrangir os atores, para impedir desenvolvimento. Avaliações que também existem, né? Não sejamos ingênuos. Mas é dessa agenda que a gente quer se livrar, né? É essa agenda que a gente quer superar com uma agenda em que a gente tenha uma avaliação que interrogue para impulsionar as mudanças, que reconheça as transformações para favorecer, que reconheça as lacunas e os erros para corrigir, para superar, e que possa, finalmente, ser uma avaliação que nos ajude a assegurar direitos e a fortalecer a democracia. Então, paro por aqui, Carol. Obrigado. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o Sebastião Elvésio. Sebastião, eu preciso que você vire o celular, que a gente está te vendo aqui um pouco de lado aqui. Se o senhor puder virar. Engraçado, o celular está virado, Carol. Ele está na horizontal. Vira mais um pouquinho aí, porque a gente... Acho que tem que ficar na horizontal. Ele está na horizontal. Então, curiosamente, está na horizontal. Então, volta para a vertical, por favor. Isso, agora sim. Melhor. Ótimo, excelente. Sebastião Elvésio vai falar sobre a abordagem pedagógica e o papel do aprendizado, da avaliação além da conformidade. Sebastião é vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, é médico pediatra, bacharel em Direito, doutor em Saúde Coletiva com ênfase em Política, Administração e Planejamento pela UERJ. É membro da Comissão Diretiva da Rede Internacional de Avaliação de Políticas Públicas, a RIEP, membro do Conselho Superior de Centro de Altos Estudos em Controle e Administração Pública, do TCU, e é coordenador do Comitê de Governança no Controle Externo na Rede Governança Brasil. Sebastião, muito obrigada por sua presença. A palavra está com você. Muito obrigado, Carolina, pelo convite. Um abraço também muito especial ao professor Wesley Martins, com quem já tive a oportunidade de produzir também alguns trabalhos nessa área da avaliação. E fiquei muito feliz com o título que vocês pediram para que nós pudéssemos discorrer, que é exatamente essa questão da pedagogia dentro do modelo avaliativo e, a partir daí, poder fazer uma correlação com a democracia. E se nós vamos falar em pedagogia, nós não podemos deixar de começar essa nossa apresentação saudando o nosso querido Paulo Freire.
o Paulo Freire, sem sombra de dúvidas, aquele referencial para todos nós no modelo pedagógico, ele já nos ensinava e insistia que é fundamental a transformação das pessoas através da capacitação pela educação, né? De um modo muito sintético, ele sempre dizia que não é a educação que transforma o mundo. As pessoas que têm a oportunidade de usufruir de uma boa educação é que vão realmente transformar o mundo. E esta é a maior verdade, porque são as pessoas que fazem as instituições, são as pessoas que fazem acontecer as transformações. Dentro desse modelo que nós vamos procurar desenvolver, a partir da pedagogia, o referencial fundamental que nós vamos nos pautar é exatamente o referencial que trata da governança e gestão. É absolutamente fundamental estabelecermos aqui uma diferença entre o que é a governança e o que é a gestão, porque muitos manuais, muitos acadêmicos, eu tenho percebido, confundem esses dois conceitos e, sob o ponto de vista pedagógico, traz uma dificuldade na hora que nós vamos colocar em prática essas duas grandes definições. Então, vamos pautar, sob o ponto de vista da pedagogia, o que seria a governança e o que seria a gestão. A governança, eu costumo dizer, homenageando a nossa bandeira aqui de Minas, é a Santíssima Trindade, né? A governança é fundamentalmente o mecanismo pelo qual você faz o direcionamento, a avaliação e o monitoramento, através dos mecanismos da liderança, da estratégia e do controle. Ou seja, a governança ela procura fundamentalmente fazer um apanhado, fazer uma concretização daquilo que a entidade, daquilo que a instituição, daquilo que o projeto quer determinar como um direcionamento. E lembrando que esses dois itens da avaliação e do monitoramento podem ser comparados dentro de uma metáfora à ideia de uma fotografia e à ideia de um filme. Um faz um registro inicial e um registro final. Seria o caso que nós encontramos bem na avaliação. E o monitoramento é como se fosse um filme. Ele vai ao longo de todo o percurso mostrando aquelas transformações. E, dialogando com a governança, está a gestão. A gestão, eu já costumo dizer, ela se enquadra naquele quadrado mágico. Essa, sim, é mais referenciada aí nos trabalhos acadêmicos, mais referenciada, inclusive, por aqueles que são os operadores da gestão pública, que é o famoso modelo do PDCA, né, do planejar, agir, fazer e controlar, em que hoje eu substituo muito o P do planejar pelo K de knowledge, de conhecimento. E gostei muito da fala do professor Rogério quando ele fez a abertura, e já me facilita muito aqui o encaminhamento, porque é absolutamente fundamental quem faz tanto a questão da governança quanto a questão da gestão ter a humildade de quem reza, para entender que o avaliado e o avaliador eles estão rigorosamente no mesmo patamar. Então, nós não podemos ter, muitas vezes, a arrogância do acadêmico, a arrogância do auditor, de se colocar numa posição superior a quem ele está avaliando. É um ledo engano. Na verdade, esses dois contribuem para a mesma formação. Bem, vencida essa etapa preliminar de governança e gestão, como que, na prática, para responder de modo objetivo, nós podemos superar essa questão de uma mera conformidade? Para quem também não está muito familiarizado com o termo, a gente pode dizer que nesses modelos, tanto de avaliação quanto de monitoramento, muitas vezes você faz uma avaliação focada na conformidade. O que seria esse foco na conformidade? Seria fundamentalmente você olhar a parte da legística, a parte da legislação, a parte da fundamentação daquele determinado valor que você está avaliando ou monitorando. É importante? Porque você sabe muito bem que essas balizas que conformam o objeto que você vai avaliar, elas permitem exatamente o atendimento daqueles princípios da legitimidade, da legalidade
daquilo que você está avaliando e monitorando. Mas, muito mais importante do que esse momento de conformidade é você dar um passo à frente, um passo de ousadia e meramente colocar o foco na conformidade e iluminar, sim, aquilo que você chama de resultados, ou, conforme os espanhóis, o professor Esteban vai aí nos seguir na sua exposição, denominam com muita competência das chamadas auditorias de desempenho, as auditorias de performance, as auditorias de resultados. Nesse modelo em que o foco é o resultado, nós também nos habituamos muito com aquele modelo dos chamados 4S, né? Em que nós temos essa avaliação, esse monitoramento calcado naqueles princípios da economicidade, da efetividade, da eficácia, da excelência. Esses valores são realmente muito importantes. E aqui no Brasil, nós avançamos muito. Eu tenho feito algumas intervenções aí nessas nossas entidades internacionais. Na última semana mesmo estava em Portugal, onde tive a oportunidade de participar de um debate no Tribunal de Contas de Portugal muito profundo sobre o tratamento dos resíduos sólidos, a avaliação e monitoramento dessa questão ambiental, que é de grande relevância para todos nós. E o que nós percebemos, na verdade, é que todo esse foco no resultado, ele hoje já é dominado muito bem, quer seja pela metodologia preconizada pela academia, a metodologia preconizada pelos órgãos de controle, e eu tenho essas minhas duas pernas, tenho uma perna na academia e tenho outra perna nos órgãos de controle, e verificamos que o Brasil hoje, eu posso dizer que é um país líder nessas auditorias operacionais. Mas, voltando ao título da apresentação, o que nós queremos é caminhar, já que saímos da conformidade, estamos hoje muito fortes nessa parte da operacional, mas o nosso desejo mesmo, a nossa visão de futuro é caminhar para as chamadas auditorias preditivas, auditorias em que nós possamos ter uma medição com uma metodologia bem definida, sob o ponto de vista técnico, de duas grandes novidades, que eu costumo dizer que é a metodologia UR, que é a avaliação da utilidade e a avaliação da relevância. Então, esses dois novos conceitos trazidos para esse ambiente da avaliação e do monitoramento, eles são absolutamente fundamentais, né? Não há de se avaliar essencialmente uma política pública sem que nós tenhamos a oportunidade de investigá-la sob o ponto de vista da sua utilidade e como que ela transforma a vida das pessoas, sempre colocando como foco de toda a nossa atividade nessa questão pedagógica da avaliação e do monitoramento a qualidade de vida das pessoas. Caminhando já assim para uma parte final e saudando inclusive o documento que vocês tiveram a oportunidade aí de apresentar sobre a questão da primeira infância, que me parece sim altamente relevância, é um tema que tenho dedicado aí mais de 20 anos, muito especialmente a questão da desnutrição infantil, porque todos nós sabemos que a criança pequena, né, aquela criança até 2 anos de idade, deve ter, e conforme fala a nossa Constituição, uma posição de destaque, uma posição de privilégio entre todos os cidadãos e cidadãs. E a gente pode até alargar esse conceito chegando aos 6 anos de idade. Então, é absolutamente fundamental que nós tenhamos também, dentro dessa visão pedagógica, o entendimento de que existem prioridades, né? E essas prioridades estão muito bem definidas, também para citar a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 3º. E ali, para mim, está o ponto fundamental da razão de existir a avaliação e o monitoramento, que é o enfrentamento das desigualdades. Nós temos desigualdades entre pessoas, nós temos desigualdades entre territórios, nós temos desigualdade entre instituições. Então, um caminho pedagógico absolutamente fundamental para sairmos da conformidade e irmos para os resultados ou para o impacto é exatamente essa perspectiva de termos as avaliações das políticas públicas.
E, caminhando já para o final, eu queria insistir que esse momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento de massificação, muito especialmente das redes sociais, ele traz para nós, avaliadores, uma preocupação muito importante. Tem um filósofo que eu tenho lido e muitas vezes me sinto contemplado pelas suas exposições, contemporâneo, para não falar dos antigos, né? Que é o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo que nasceu na Coreia, mas fez praticamente toda a sua formação filosófica na Alemanha, e ele tem dedicado muito, nos últimos 10 anos, a textos que mostram exatamente como que essa questão do dataísmo, né, da verdade mostrada pelos dados, muitas vezes pode fundamentar até mesmo as fake news. A última obra que ele lançou, que é bastante recente, é A Infocracia. Ele mostra exatamente o risco que nós temos hoje de não aprofundarmos nos determinados temas, em tweets, algumas frases aí com 50, 60 palavras, tentarem fazer a formação de um assunto extremamente difícil, né? Que é a complexidade de avaliar uma política pública, tentando essa visão mais reducionista. Então, acho que é muito importante a gente ter essa preocupação de não nos deixarmos levar por essa massificação de dados sem ter deles um entendimento que uma análise mais acurada nos permite ter. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de participar nesse primeiro instante, e desde já me coloco à disposição da nossa audiência, que vislumbra que é numerosa e participativa, para alguma pergunta que eu possa contribuir com a resposta. Muito obrigado aí pela oportunidade, Carol. Muito obrigada, Sebastião. Muito obrigada. Obrigada pela pontualidade também. Vamos, então, agora passar para o Esteban Tapelha. Ele vai contar para a gente sobre o uso da avaliação participativa para a promoção das comunidades. O Esteban é graduado em Ciências Sociais, com mestrado em Estudos de Desenvolvimento pela Erasmus University em Roterdã. Fez doutorado em Ecologia Humana pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. É diretor do Programa de Estudos do Trabalho, Ambiente e Sociedade da Universidade Nacional de San Juan e dirige a iniciativa IVAL Participativa. Bem-vindo, Esteban. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Lo siento mucho, no puedo hablar portugués. Despacito está bien. Voy a hablar lo más claro que pueda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería compartir con ustedes algunas ideas sobre el uso de la evaluación y el uso de la evaluación participativa, sobre todo con el tema de la promoción de las comunidades o el desarrollo social, ¿no? Voy a hablar un poco desde la experiencia que llevamos hace ya 10 años trabajando con este enfoque de evaluación participativa o evaluación para la participación o evaluación para el empoderamiento. Mucho de nuestro trabajo está disponible en la comunidad de práctica y aprendizaje para América Latina de evaluación participativa, donde tratamos de conjugar la palabra evaluación en plural. La idea de nuestra evaluación, nosotros evaluamos, es decir, tratar de comprender una mirada inclusiva de la evaluación. Un poco la pregunta inicial que me gustaría dejar planteada es ¿para qué hacemos una evaluación? ¿Para qué evaluar una intervención? Normalmente, lo básico sería que una evaluación pueda generar información con la cual podamos abrir juicios que van a afectar a determinadas personas, actores, y quienes de alguna u otra manera tienen que tomar decisiones. Cuando pensamos en información, tenemos que pensar en datos, medidas, imágenes que tienen que tener criterios de relevancia, criterios técnicos que den credibilidad a esa información. Cuando hablamos de juicios, tenemos que pensar que la evaluación tiene que servir para explicar, para relacionar, para atribuir el valor y el mérito de una acción según múltiples actores.
Eso también tiene que ser creíble para la mayoría de los actores involucrados. Y finalmente, esperamos que estos actores puedan tener criterios válidos para tomar las decisiones oportunas para mejorar los programas. En el fondo, al final, pensamos que una evaluación tiene que ayudarnos a usar los resultados de una intervención para mejorar las decisiones y generar nuevos conocimientos que nos permitan, a su vez, mejorar las futuras prácticas o las futuras políticas. Nosotros realizamos un trabajo durante 3 años, una investigación para toda América Latina, que concluyó en este libro que se llama Dejar Huellas, y que fue una investigación muy difícil porque no encontrábamos evaluaciones en América Latina que cumplieran con estos requisitos. Para nosotros, lo que nosotros buscábamos era evaluaciones que, por un lado, sean rigurosas metodológicamente, que técnicamente sean creíbles, que sean sólidas, que sean evaluaciones de calidad, pero eso no era suficiente. Queríamos evaluaciones o casos o experiencias que estas evaluaciones sean pertinentes, es decir, que respondan a la necesidad de los actores, que sean usadas por los actores que participan de la evaluación o de la intervención. Eso no era suficiente, entonces queríamos evaluaciones que sean útiles, es decir, que sean usadas, que sus resultados sirvan para mejorar los programas, las organizaciones y las políticas. Pero eso para nosotros tampoco era suficiente y queríamos encontrar evaluaciones en América Latina que, habiendo cumplido con estos otros antecedentes, también sirvieran para mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, que la evaluación sea un instrumento de desarrollo social al servicio de las organizaciones y de las comunidades. A esto le llamábamos nosotros evaluaciones que hacen la diferencia. Bueno, nos costó muchísimo encontrar en América Latina evaluaciones que cumplieran con estos requisitos, con estas condiciones, y finalmente pudimos identificar 7 experiencias de América Latina que están descritas y analizadas en este libro que se llama así, Historias de evaluación que hacen la diferencia. Esto es muy importante porque una de las características principales que tenían estas 7 experiencias es que todas ellas tenían un componente participativo. Es decir, un aspecto central de estas evaluaciones que hacían la diferencia es que eran evaluaciones que habían tenido la participación de múltiples actores en el proceso evaluativo. Cuando nosotros hablamos de evaluación participativa, si lo puedo sintetizar en una ilustración, en un dibujo, yo haría este dibujo. El señor que está llevando los resultados es el evaluador tradicional, convencional, lamentablemente, por lo general un varón y no una mujer, con lo cual también habla de que el campo de la evaluación tiene que empoderar la perspectiva de género. Y lo que encontramos en la comunidad es que muchas veces el punto de vista de los actores, lo que a ellos les interesa evaluar, sus propias percepciones no son tenidas en cuenta en la evaluación. De ahí surge la necesidad de pensar una evaluación inclusiva, una evaluación participativa. Para nosotros, una evaluación participativa es aquella en donde las partes involucradas en la intervención, en el proyecto, participan y deciden qué va a ser evaluado, qué aspectos del proyecto va a ser evaluado, con qué objetivos, cuándo se va a hacer la evaluación, qué métodos se van a usar y qué forma se va a hacer el análisis de los datos y cómo se van a comunicar los resultados. Esos distintos niveles o aspectos de participación en un proceso de evaluación es lo que define una evaluación para nosotros diferente. Como decía Rogerio, una evaluación sin evaluadores. No es que pensemos que la evaluación no tenga que tener evaluadores, sino que el rol, el papel del evaluador en una evaluación participativa es diferente. Ya no es quien abre juicio, quien toma las decisiones, sino es alguien que facilita el proceso, que ayuda a dar a luz, que ayuda a los otros a realizar esa evaluación. Cuando la pregunta que me hicieron para esta charla, esta conversación,
es para qué sirve la evaluación participativa, yo traté de seleccionar de todas las experiencias que hemos conocido de América Latina, cuáles fueron los principales resultados y utilidades de esta evaluación, y encontré cinco básicamente utilidades, y las he puesto en el orden en que aparecen priorizadas por los distintos actores. ¿Qué es más importante del uso de la evaluación para los múltiples actores? La primera es que para la mayoría de las organizaciones que participaron en una evaluación, la evaluación les sirvió para fortalecer sus propias organizaciones, para que tengan un mayor control sobre su propio desarrollo. Es decir, los empoderó. Otro de los aspectos que la evaluación participativa ayudó es que les ayudó a mejorar su capacidad de reflexión al interno de la propia organización. Esto puede ser en una escuela, en un centro de salud, en una universidad, en un programa de infancia, en distintas políticas y programas, vemos que la evaluación participativa ayudó a mejorar la capacidad de reflexionar, de analizar, de proponer soluciones sobre la intervención. El tercer logro de este tipo de evaluaciones es que les permite aprender sobre la intervención, modificar lo que están haciendo, corregir, obtener mejores resultados de la propia intervención. Y también les ha permitido añadir actividades nuevas o suspender actividades que no funcionaban, pero con el protagonismo de quienes están llevando adelante la acción y no dicho desde un evaluador externo. Es decir, evaluar para aprender y para mejorar sus propios proyectos. El cuarto logro o resultado que tiene la evaluación participativa es que aporta, es la base fundamental, además de otras investigaciones, pero es la base fundamental para aportar nuevos y diferentes conocimientos para elaborar políticas inclusivas. A partir de evaluaciones participativas, generamos una gran cantidad de información para poder hacer que las políticas públicas sean más inclusivas y que ayuden realmente a construir sociedades más justas, más equitativas. Algo que en América Latina nos está faltando y mucho. Y el último punto que descubrí en el análisis de distintas experiencias es que sería el punto tradicional de la mayoría de las evaluaciones. La mayoría de las evaluaciones ponen énfasis en la rendición de cuentas, en el accountability. En este caso aparece, pero como un tema secundario. No es lo principal en la evaluación participativa. Y la rendición de cuentas está sesgada o está mirada desde la mirada de las comunidades y desde las organizaciones y no tanto de quienes financian la política o el programa. Uno de los desafíos que tenemos que tener cuando pensamos en cómo poder desarrollar evaluaciones participativas es poder tener un equilibrio entre dos aspectos muy importantes. Uno es poder crear condiciones para participar, o sea, poder tener la oportunidad de participar, y el otro es que la gente y las organizaciones tengan capacidad para participar. Cuando pienso en la oportunidad de participar, es que los programas, que las políticas públicas, que las organizaciones abran espacios reales de participación. Que haya una apertura a escuchar, a adoptar las recomendaciones, que se puedan apropiar de la metodología, que puedan disponer de determinados recursos y tiempo para la evaluación y que puedan contar con alguna persona facilitadora que ayude realmente a estos procesos empoderadores. El equipo de evaluación debiera estar integrado por miembros de esta organización más la población beneficiaria del programa o de la política. Pero eso no es suficiente. Es muy importante que la evaluación tenga también un componente de capacitación. Es decir, que podamos generar capacidades en los actores para que puedan realmente involucrarse en la evaluación, para que estos actores puedan
adaptar, digamos, los espacios de participación, las instancias de participación a las capacidades que ellos tienen. Es muy importante que podamos capacitar al equipo, acompañarlo, facilitarle las herramientas para que realmente se puedan involucrar. Y es muy importante que durante todo el proceso de la evaluación podamos socializar los avances, los logros, los aprendizajes que vamos teniendo. Esos son como los elementos que, a mi punto de vista, desde la experiencia que hemos visto en América Latina, son determinantes para hacer que una evaluación sea realmente participativa y empoderadora. Algunos factores comunes que hemos visto de evaluaciones que marcan la diferencia, de evaluaciones inclusivas, tienen que ver con dos grandes aspectos. Esto está, de alguna manera, es una síntesis de lo que hemos publicado en este libro, y entonces acá hemos destacado aspectos que hacen a que una evaluación sea útil, que sea adoptada, que sea usada, y que cambie la vida de la gente, que son aspectos que tienen que ver con la evaluación propiamente dicha. Y otros aspectos que tienen que ver con las estrategias de uso de los resultados de la evaluación. Voy a sintetizar los más importantes. Las evaluaciones que hacen la diferencia responden a temas que son prioritarios por distintos actores usuarios del programa. Las evaluaciones que hacen la diferencia involucran a los múltiples actores en la toma de decisiones. Las evaluaciones que hacen la diferencia son, por supuesto, rigurosas y creíbles metodológicamente. Las evaluaciones que hacen la diferencia muestran una coherencia entre los hallazgos de la evaluación, las conclusiones y las recomendaciones. Las evaluaciones que hacen la diferencia tienen la particularidad de ser evaluaciones transparentes, donde hay instancias de validación de los resultados. Hay una puesta en común de los logros y de los acuerdos y de los resultados. Y las evaluaciones que hacen la diferencia tratan de construir en las organizaciones una cultura evaluativa propia de la institución. Eso le da sostenibilidad a este tipo de evaluaciones. Desde el punto de vista de la estrategia de comunicación o uso de los resultados, las evaluaciones que hacen la diferencia, primero identifican claramente a quiénes estaría destinada la información y a quienes les interesa conocer los resultados de la evaluación. Las recomendaciones son sencillas, simples, claras, precisas, y esto es muy importante, son positivas. Es decir, no tratan de abrir un juicio de valor sobre los errores, sino destacar los aciertos y aquellos errores, señalar cómo se podría mejorar el error y no hacer que el error signifique más que una forma de construir, una forma de dañar o de deteriorar. Las evaluaciones que hacen la diferencia tratan de combinar distintos instrumentos para comunicar los resultados. No solamente el informe de evaluación, sino elementos audiovisuales, encuentros, websites, es decir, tratar de comunicar de maneras alternativas para que toda la sociedad y todos los actores interesados puedan acceder a esa información. Las evaluaciones que marcan la diferencia también hacen una gestión del uso o una facilitación del uso de los resultados. Es decir, el trabajo de quienes facilitan la evaluación no termina al entregar el informe, sino que tienen una etapa donde tratan de que estos resultados se puedan adoptar y poner en práctica. Estas evaluaciones también tienen una fuerte comunicación durante todo el proceso, destacando sobre todo los aprendizajes en el momento oportuno, en el momento que todavía son útiles estos aprendizajes. Y finalmente son evaluaciones que deben contar con un mínimo de presupuesto, de dinero, para poder desarrollar estos componentes comunicativos. Estos son los principales aprendizajes que hemos tenido mirando y evaluando, analizando evaluaciones de distinto tipo, de distintos programas en América Latina.
esas serían como las principales ideas que yo dejaría para conversar, para reflexionar respecto de evaluaciones que buscan que sean útiles, que sean rigurosas, que sean inclusivas, con el lema de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias y muito obrigado. Muitas graças, Esteban. Eu vou sugerir o seguinte, a gente tem já algumas perguntas aqui, então vou começar com as perguntas do Rogério, e vou pedir, então, já pelo avançado da hora, Rogério, vou fazer as 2 perguntas, e você faz o seu fechamento, e depois eu passo para o Sebastião, e depois o Esteban, pode ser? Tá bom. Então, a gente tem uma pergunta aqui da Eliane Alves, da Universidade Federal ABC, e da Adriana Queiroz, elas são um pouco parecidas. A Eliane fala, o Brasil não tem uma tradição consolidada em avaliação de políticas e programas, a que se deve esse fato e o que precisamos para melhorar esse quadro? E se você percebe se isso se dá de forma diferente nos setores públicos, privados e de investimento social privado. A Adriana também faz uma pergunta parecida. A que você atribui a ausência de cultura avaliativa da política pública no Brasil? Se haveria uma relação unicamente com ciclos eleitorais, histórico de processos inflacionários ou a participação reduzida do Brasil em projetos de cooperação para o desenvolvimento vis-à-vis países europeus, Estados Unidos e Canadá? Como você vê isso? Ótimo, Carol, obrigado. Vamos lá, vou usar aqui uns minutinhos para isso, então. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que eu queria começar assim, fazendo um certo convite para que, ao invés da gente pensar que não há uma cultura avaliativa histórica no Brasil, a gente pensar um pouco de que modo as avaliações apareceram e de que modo e por quem elas foram utilizadas ao longo do tempo, né? Porque, ou seja, o meu convite é para que mais do que a gente olhar para um espaço vazio, assim, quer dizer, uma lacuna na história, olhar para a presença, ou seja, reconhecer que ao longo do tempo, de diferentes maneiras, houve e há avaliações no Brasil, nas políticas públicas e etc. E acho que isso nos faz estudar um pouco ou investigar um pouco qual cultura avaliativa foi essa, qual cultura avaliativa talvez ainda seja essa muitas vezes e qual cultura avaliativa pode ser possível no futuro, né? Então, acho que é olhar numa perspectiva histórica que nos permita reconhecer o passado, o presente, né, e pensar futuros, né? Mas eu quero começar lembrando que, por exemplo, quando o movimento abolicionista, no século XIX, lutava para abolir a escravidão no Brasil e para erradicá-la, né, com atos que tentaram ir normatizando isso desde 1820, mais ou menos, atos no sentido, né, legislativos, né? A gente tinha um movimento contra-abolicionista desacreditando os dados que o movimento abolicionista produzia, né? E dizendo, por exemplo, que se nós abolíssemos a escravidão no Brasil, nós arruinaríamos a economia brasileira, jogaríamos o Brasil nas trevas. E esse debate que eu estou dizendo aqui, ele não era apenas um debate, como eu posso dizer aqui, verbal, né? Conversacional. Ele era um debate com base em dados, né? Então, provavelmente ninguém chamava isso de avaliação, mas reconhecer que há quase 200 anos atrás, né, havia um movimento abolicionista no Brasil que demonstrava, né, os números dos maus tratos, das perdas de vida, da miséria,
e do quanto aquele era um processo absolutamente desumano, né, numa nação que queria, né, crescer, nos dá um sinal de que, opa, peraí, talvez não é que não existia avaliação, né, mas talvez havia um certo uso dos dados, né, uma certa distorção dos dados para favorecer, né, aquilo que o grupo hegemônico então entendia que precisava acontecer, né? Entre eles, né, aquele que naquele momento era um ser vivo e não apenas um coração num vidro, né? Como recentemente a gente veio compreender, né? Quanto a monarquia brasileira foi escravista, né, e responsável por aquilo. Depois, vamos dar um salto histórico, né? Mas para pensar que quando a gente se torna uma república, tem uns primeiros 20 anos nas quais, basicamente, a gente não tem aparelho de Estado, a não ser um aparelho de repressão e de organização da economia, do fluxo de dinheiro, né? O Estado brasileiro era essencialmente isso, né? Polícia, exército e um certo recolhimento de imposto e uma observação da atividade econômica, né? E, obviamente, que também a gente vai nos dados históricos e vai perceber que dados foram utilizados, né, para pensar a legislação, para organizar certas políticas nessa direção que eu estou dizendo, e para manter o poder onde se desejou manter o poder naquele momento. Mas vamos acelerar um pouquinho, não se preocupem, isso não vai demorar uma hora, mas para pensar que, à medida que o Brasil vai se tornando ali uma nova república, vamos imaginar isso a partir de 1930, né, década de 30, e a gente começa a estruturar uma série de instituições públicas, né, a gente vê aparecer um Ministério da Educação e Saúde naquele momento, mas a gente começa a organizar políticas, e ali começa um nascimento do direito no Brasil, assim, né? No direito no sentido dos direitos que vão se tornando direitos constitucionais muitos anos depois, né? E nos anos 30, tanto em temas econômicos, quanto em temas de saúde, em temas de educação, em temas de logística ou de industrialização, o Brasil também lança a mão de muitos dados, de muitas informações para ir construindo as suas políticas, né? Mas, de novo, né, num tipo de organização estatal que ainda era avessa à participação, né? E num tipo de democracia que era ainda muito jovem, muito frágil e muito elitista, né? Era tipo democracia grega, né? Democracia de muito pouca gente, né? O Faoro até, né, dizia isso, né? A questão da elite no Brasil, ela queria uma democracia sem povo, né? Mas, de todo modo, eu estou só marcando isso para dizer que estudos, pesquisas, elas sempre estiveram em cena. E, inclusive, algumas delas foram utilizadas em teses de eugenia, ou seja, a gente teve avaliação que corroborou a ideia de que, por exemplo, né, os negros eram inferiores aos brancos, trazendo dados absolutamente distorcidos, né, produzidos pela neurologia daquele momento, pela medicina daquele momento, né, por parte da medicina daquele momento. Bom, a gente veio avançando. E aí, acho que há um tema que é muito importante, que a gente não pode se esquecer, mas os 20 e tantos anos que a gente teve de ditadura no Brasil, entre 1964 e 1985, né, foram anos que, ainda que nós tivéssemos um certo crescimento do aparelho estatal e uma ampliação da inteligência de Estado, né, em muitos setores, acho que isso é possível reconhecer, porque são dados que demonstram isso, mas a questão é que a gente também viveu um período, por ser um período não democrático, que era um período no qual o Estado não tinha interesse nem pela verdade, nem pela transparência, né? E um período no qual não havia um mínimo interesse pela necessidade de olhar criticamente para as políticas e para os seus efeitos, reconhecer o direito, né, já que, ao longo do período ditatorial, né, o direito
era absolutamente uma ficção, né, do ponto de vista dos gestores da ditadura. E, nesse sentido, a gente tem avaliações aí que, por um lado, eram sempre utilizadas para corroborar agendas que eram desejadas pelos militares, e, por outro, né, um desinteresse pela transparência, pela informação, pelo próprio respeito, né, a qualquer ideia de um republicanismo que fizesse as instituições conversarem entre si e produzir informações umas para as outras e atritarem com isso, né, e melhorarem as coisas. Então, se a gente retoma essa perspectiva histórica, a gente vai entender que a gente começa a ter espaço real para fazer avaliação no Brasil a partir da Constituição de 1988, anos 90. Isso significa 30 anos de história, né, na qual as instituições federais de ensino têm sido fundamentais nessa produção, e depois a sociedade civil, auxiliada, inclusive, pela cooperação internacional, né, que está relacionada bastante à cultura avaliativa que a gente tem hoje, em função, né, do quanto a cooperação exigiu e exige, né, nos seus financiamentos, isso desde sempre, mas já nos anos 70, nos anos 80 e de lá para cá, avaliações associadas aos seus empréstimos e às suas cooperações, né? BID, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e as agências europeias todas, né? Então, tudo isso nos ajudou a ir construindo uma cultura avaliativa, né, somando a várias outras reflexões brasileiras e latino-americanas, né? Então, eu acho isso, gente, que, para concluir, é só pensar que a gente sempre teve uma certa cultura avaliativa no Brasil, e me parece que agora o debate é qual cultura avaliativa a gente quer e qual cultura avaliativa a gente não quer, né? Porque acho que reconhecer a gênese dessa questão, acho que nos ajuda a olhar para frente e estabelecer novos marcos nos quais as avaliações sejam instrumentos, como eu dizia, né, e voltando ao meu ponto original da minha fala, dispositivos tanto de garantir direitos, o que nunca foram ao longo da nossa história, né, pré-democrática, né, eu estou marcando a nossa democracia a partir de 88, antes disso, né, é bem discutível o que nós tivemos na história brasileira, e também capaz de fortalecer as próprias instituições democráticas. Então, é desse modo que eu comento essas duas perguntas. Obrigado, Carol. Super obrigada, Rogério. Vou passar aqui as perguntas para o Sebastião Elvésio. Sebastião, a Karine Tomás, ela elogia a sua apresentação, fala brilhante apresentação, professor e conselheiro Sebastião Elvésio, muito gratificante encontrá-lo por aqui e ansiosa pelo formato de auditorias UR. Adriana e Márcia também fazem perguntas. Acho que vale dizer aqui, acho que algo que sempre aparece nos debates, que é essa questão da diferença entre auditorias e avaliação, né? Como é que a gente diferencia essas duas ações? Acho que um pouco essas perguntas estão vinculadas a isso. E aí a Adriana pergunta como nos distanciar da conformidade frente ao papel desempenhado pelos organismos de controle, como encontrar o equilíbrio. E a Márcia também pergunta algo semelhante, mas ela faz uma pergunta adicional. Como o senhor imagina que o Poder Legislativo poderia ser sensibilizado também para a importância das avaliações? O senhor teria alguma informação sobre isso? Pois não, Carol. Em primeiro lugar, as perguntas aí são realmente muito inteligentes, conforme é a nossa audiência, né? O que aumenta em muito a nossa responsabilidade em responder. Em primeiro lugar, agradecer as palavras generosas aí da Karine. E realmente, Karine, todos nós estamos com uma expectativa muito grande, que nós teremos agora em novembro, no Rio de Janeiro, em torno do dia 7 de novembro, a realização do 24º INCOSAI, que é o Congresso Internacional das Entidades Fiscalizadoras. E nós estamos aí com a previsão de mais de 190 países participando desse evento. E a minha expectativa pessoal, que tenho trabalhado muito junto ao TCU para essa realização, é de que nós possamos ali, naquele momento,
transformar o que hoje nós chamamos de Guide 90-20, que são aquelas diretrizes da Intosai para fazer a avaliação de políticas públicas, que possam se transformar também em uma NIBASP, né? Em uma norma brasileira de auditoria aplicada ao setor público. Então, realmente, a técnica da utilização UR, ela veio para ficar, e eu estou com muita esperança de que ela possa ser realmente incorporada como uma norma de auditoria oficial e integrar o nosso livro azul de auditoria a partir de novembro. As colegas também fizeram perguntas muito importantes, e talvez a Carol destacou bem, a grande preocupação é exatamente essa. Aonde termina uma auditoria, especialmente uma auditoria operacional, e começa uma avaliação de políticas públicas. E eu vou me socorrer exatamente do rigor científico para que nós tenhamos a métrica dessa diferenciação. Esses trabalhos foram liderados há cerca de 7 anos atrás pela La Cour de France, o Tribunal de Contas francês, especialmente pelo ex-presidente Didier Migaud e atualmente por Pierre Moscovici, que determinaram com muita clareza essa diferenciação. A auditoria operacional, ela se embasa fundamentalmente em 2 documentos, né? A NIBASP 100, que traz aquelas normas gerais da auditoria, e a NIBASP 300, que mostra como que eu posso fazer a metodologia dessa operacional. Qual que é a grande característica aqui? Aqui eu estou avaliando o resultado e dou oportunidade ao gestor de fazer o contraditório. Então, guarde este ponto, que esse ponto é muito importante. Eu estou analisando uma pessoa e estou responsabilizando o resultado daquela sua atuação e dou a ele a oportunidade de estabelecer o contraponto e, a partir daí, a partir desse contraditório, obedecendo ao artigo 5º da Constituição, nós, então, caminhamos para um desfecho. Trocando em miúdos, a auditoria operacional, ela vai avaliar o desempenho de um programa, de um plano, de uma política desenvolvida por alguém num lapso de tempo em que há o contraditório. A avaliação de política pública é completamente diferente. Eu costumo brincar, é outro patamar. Aqui, eu não avalio a pessoa, eu avalio a política. Então, não há como se falar em responsividade, accountability de alguém. O que eu vou analisar é exatamente o impacto na vida do cidadão daquele recurso que foi aportado para aquela determinada políticas públicas. Então, a minha métrica aqui é outra. Não há uma autuação. Eu chamo a parte, conforme muito bem o Esteban falou, e nós trabalhamos de modo colaborativo. Aqueles que vão ser beneficiados da política pública sentam junto com aqueles que vão fazer o controle e, a 4 mãos, nós produzimos esse documento de avaliação. Qual que é a grande vantagem desse diálogo? É que a gente traz toda a riqueza da existência experimental daqueles que estão vivenciando a política pública e o conhecimento técnico acumulado na expertise daqueles avaliadores que conhecem, evidentemente, toda essa métrica da 90-20 para poder fazer a aplicação. Então, há uma linha muito clara aonde termina a auditoria operacional e aonde começa a avaliação de políticas públicas. E a colega ainda pergunta ainda como que podemos aí motivar o Legislativo a integrar essa caminhada. Olha, com muita alegria a gente tem visto não apenas, especialmente o Senado, né, mas também muitas assembleias legislativas, eu destacaria aqui o caso da Assembleia de Minas Gerais, com um quadro técnico muito bom para fazer também essa avaliação de programas e planos de políticas públicas e não focalizados apenas na lei orçamentária anual, mas muito focado, inclusive, nos planos plurianuais. Então, eu tenho verificado uma melhora significativa na linha daquilo que o professor Rogério colocou, especialmente aí nos últimos 8 anos, de uma qualificação da burocracia brasileira para essa questão, tanto das auditorias quanto das avaliações.
E, nesse sentido, eu destaco um documento importantíssimo que eu recomendo a leitura, que a INAP produziu, mostrando exatamente como foi feita uma avaliação de mais de R$1 trilhão na forma de auditorias operacionais. Então, é um campo que nós temos muito trabalho produzido. Hoje, o Brasil é líder mundial em auditorias operacionais e temos um caminho, uma vereda espetacular na avaliação de políticas públicas de acordo com a GAID 9020. São essas considerações que eu faria respondendo às perguntas. Muito obrigada, Sebastião. Agora as perguntas para o Esteban. Acho que o Esteban recebeu as traduções em espanhol no chat. Eu vou fazer, então, as perguntas em português. A Eliane Alves pergunta: quais são os atores que garantem hoje a capacitação para as avaliações participativas, se esse trabalho tem se reduzido às universidades? O Rogério comenta que nos últimos anos tem se deparado com instituições, especialmente as financiadoras, menos abertas às avaliações participativas e mais interessadas em avaliações externas, muito em função de rigor e melhor uso do tempo. Como você vê isso na América Latina hoje? E quanto interesse e abertura há para as avaliações participativas? E como ampliar o interesse e o espaço por avaliações participativas, como essas que você descreveu? E a Regislane pergunta, fala que recentemente a Eval Participativa tem realizado algumas capacitações na Colômbia, na Costa Rica e no Equador, se tem planos para ela ser realizada no Brasil, ou se alguma turma virtual para otros países de América Latina. Bueno, voy a empezar por la pregunta de Rogerio sobre el interés, sobre todo de los gobiernos o del sector público en relación a las evaluaciones participativas. Yo creo que en América Latina hay mucho temor a la evaluación participativa. Hay miedo a que la sociedad civil se empodere y tome decisiones que conciernen a la política pública. Hay que entender que la evaluación no solamente es una disciplina técnica, sino también una disciplina política. Y la evaluación participativa tiene que ver con compartir el poder. Si creamos evaluaciones participativas, estamos empoderando a la sociedad civil y entonces los gobiernos, dependiendo también el tipo de gobierno, está más amigo o más factible de promocionar esas evaluaciones participativas que otros. En sociedades tan polarizadas como Brasil, como Argentina, como Colombia, pensar evaluaciones participativas impulsadas desde el Estado es mucho más difícil, ¿no? Porque los gobiernos no quieren evidenciar muchas veces lo que está pasando por miedo a perder esa hegemonía y ese poder, ¿no? Hay experiencias valiosas como la de Jalisco de México, de una evaluación de una política pública muy, muy importante que incorpora por primera vez una evaluación participativa y hoy están muy felices de haberlo hecho y tratando de adoptar esa metodología en la mayoría de sus evaluaciones. Hay una evaluación que yo les compartí el video que un programa nacional de prevención y atención del cáncer en Costa Rica, que también al principio había mucho temor, la evaluación se realizó y hoy están muy felices de haberla hecho y han utilizado las mismas metodologías en otras regiones del país, ¿no? Creo que hay que ir de a poco, que hay que hacer mucha advocacy, mucha capacitación, pero también hay que pensar que no siempre es adecuada una evaluación participativa. Hay muchos programas o políticas que son muy amplias y que hacer una evaluación participativa es muy costoso. Entonces, uno tendría que pensar probablemente en hacer una evaluación participativa en algunas ciudades, en algunos lugares, de una manera más selectiva, pero combinado con una evaluación convencional, ¿no? Entonces creo que recién se está comenzando
a sensibilizar en el sector público lo de la evaluación participativa. Ayuda mucho que organismos internacionales, por ejemplo, en América Latina, nosotros trabajamos con el apoyo de la cooperación, la oficina de evaluación de la cooperación alemana, del DEVAL, y ellos están financiando y apoyando y incentivando este tipo de evaluación. Entonces, muchos organismos nacionales que trabajan con ellos están adoptando esto por sugerencia de esta agencia de evaluación de la cooperación, ¿no? La agencia de evaluación española, de cooperación española también, ahora casualmente nos ha pedido un taller en España para formar facilitadores en evaluación participativa, y eso va a incidir en que muchas políticas públicas de América Latina que tienen financiamiento español también empiecen a adoptarlo, ¿no? Pero hay mucho trabajo por hacer todavía. Yo creo que acá en el centro la discusión es lo que implica el compartir el poder desde el sector del Estado, del sector público, a la hora de abrir espacios de participación. Lo que también hay que decir es que si estos espacios de participación no se abren desde la evaluación, finalmente se abren con otros mecanismos. Lo que pasó en Colombia el año pasado, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, cuando la sociedad civil se cansa, se harta y empieza a empoderarse, finalmente de alguna manera se abre camino, ¿no? Entonces yo creo que las democracias de América Latina necesitan de la evaluación una facilitación de estos procesos para poder comprender lo que la sociedad civil necesita, a la remirada del Estado, a la remirada de las políticas públicas. Negarlo es simplemente tapar un volcán que en algún momento va a explotar, ¿no? Entonces creo que la evaluación tiene un rol que cumplir, digamos, ahí en ese lugar, ¿no? Respecto a las universidades, sí, por supuesto que son siempre las más abiertas, las que primero nos piden capacitación, pero también lo están haciendo las ONGs y también lo están haciendo algunos gobiernos, sobre todo los gobiernos regionales o los gobiernos estatales, ¿no? No tanto los gobiernos nacionales. Respecto a la pregunta sobre las capacitaciones, la verdad que hemos hecho este año muchísimas, hemos hecho también en México, hemos hecho en Dominicana, hemos hecho en Uruguay, vamos a hacer en Ecuador nuevamente a fin de año, y vamos a hacer también en otros países, en Chile también hemos hecho, y lo que estamos pensando desde EVAL Participativa es diseñar un curso que se va a llamar Formador de Formadores en Evaluación Participativa, que va a ser como un diplomado o una especialización para que personas de distintos lugares de América Latina lo tomen y ellos mismos después puedan reproducir o replicar estas capacitaciones en sus países, ¿no? Porque la verdad que no hay recursos ni capacidad técnica para atender la cantidad de demandas que hemos tenido de talleres de capacitación. Ahora, por ejemplo, en octubre nos han invitado a la National Evaluation Capacity Conference en Turín, que demos un taller sobre evaluación participativa. Y ahí van todos los representantes de los gobiernos, ¿no? De los estados de América Latina, de Asia y África, a participar. Entonces, creemos que es un espacio interesante para que los gobiernos empiecen también a incorporar este tipo de evaluación.